Bem-vindos, amigos. Hoje vamos fazer mais uma vez uma breve e concisa atualização de mercado. Acho que já estava na hora, pois sempre acontecem algumas coisas que definitivamente precisamos analisar. Eu diria que vamos dar uma olhada rápida na análise técnica, porque, como disse, há duas zonas que são extremamente importantes e que não devem ser quebradas. Caso contrário, poderíamos ter um problema. Vamos dar uma olhada rápida no que está acontecendo com o Fed, o que está por vir em breve. Vamos também falar sobre as próximas semanas, como as coisas podem se desenrolar daqui para frente. Acho que este será definitivamente um vídeo importante. Por isso, amigos, deixem um like e um comentário como sempre, especialmente nessas fases de mercado. Estou ainda mais dependente do apoio de vocês. Muito obrigado por isso. Vamos analisar tudo isso tecnicamente no gráfico. Tecnicamente no gráfico. Estamos aqui com o Bitcoin, no gráfico Manfred, muito apertados, no MACD aqui embaixo. E isso é, claro, um pouco perigoso. Então, é claro que temos que dizer, olhem para isso aqui. Se cruzarmos aqui e virmos um cruzamento de baixa, então pode se tornar perigoso. É preciso realmente dizer isso. Por quê? No passado, isso deu início ao mercado de baixa. Desde então, passamos para o mercado de baixa. As linhas estão se aproximando cada vez mais, e isso é, claro, também no passado. Aconteceu assim, sem dúvida, mas quanto mais perto elas chegam, mais perigoso fica. Por isso, é bastante importante agora que não caiamos significativamente mais com o Bitcoin. Eu acredito que, assim, esses 75 mil dólares. Aqui não deveríamos mais cair abaixo disso. Isso seria importante no gráfico, principalmente porque também vemos o mesmo na média móvel de 200 períodos. Olhem para esta zona de suporte amarela. Nós realmente a testamos 3 vezes aqui, e, a cada vez, voltamos a subir. E aqui o preço também está nessa faixa de 77 mil dólares. Caso rompamos de forma consistente, isso poderia também iniciar o mercado de baixa. Quero dizer, no passado, nós também testamos isso primeiro. Mas se rompemos de forma consistente, no passado isso iniciou o mercado de baixa. Seria difícil se caíssemos abaixo disso. Sustentando-se abaixo desses 77 mil dólares, miraríamos na média móvel de 50, que está em 46 mil dólares. E eu acho que ninguém está com vontade de ver esses alvos de preço aqui. Por isso, atualmente, está muito emocionante. O que me deixa otimista é simplesmente o fato de que agora, no S&P 500, estamos há mais de 8 semanas com mais de 50% de sentimento baixista. A massa está realmente com medo, a massa está com medo, a massa está com sentimento baixista. Isso há mais de 8 semanas, isso é um novo recorde. Isso nunca aconteceu por tanto tempo em nenhuma crise financeira anterior. Muito positivo. Por que quando pensamos tão negativamente? Posso imaginar novamente que o mercado está lentamente no ponto mais baixo. Porque vocês sabem muito bem, quanto mais medroso o sentimento, mais provável é que já tenhamos visto o fundo. Mas também vimos nos últimos dias que Jerome Powell fez outro discurso. No discurso, ele disse que a economia dos Estados Unidos parece sólida até agora. O mercado de trabalho está realmente em boa forma. É realmente bonito o que ele disse. Ele também mencionou que, devido às altas tarifas, provavelmente veremos uma inflação ainda mais forte. E isso seria realmente perigoso, porque isso provavelmente nos levaria a uma recessão. E, acima de tudo, essa política monetária frouxa também desapareceria. Sobre a dívida pública, ele também disse que não são insustentáveis, o que na verdade não faz sentido algum. Eles precisam refinanciar mais de 9 trilhões de dólares este ano, o que é o maior refinanciamento de todos os tempos. Por isso, eu não entendo essa declaração de Jerome Powell. Trump, é claro, não comemorou isso. Definitivamente, há um pouco de tensão entre esses dois agora. E eu tenho que ser bem honesto, acho que esse é simplesmente o plano deles e é assim que deve acontecer. Isso deve continuar a causar incerteza, medo nos mercados. Porque o que estamos vendo agora, já vimos em 2018. Em 2018, Trump foi presidente pela primeira vez. Olhem, só para este título. Queda. Nas bolsas dos Estados Unidos, Trump ataca novamente o Fed. O que está acontecendo agora já aconteceu antes. Isso não é novidade, vocês devem estar cientes disso. Trump está atualmente exatamente a mesma coisa de antes, só que atualmente as pessoas caem em medo e impotência, embora seja exatamente o mesmo jogo de sempre. Eles querem causar incerteza. Acho que, em relação às tarifas, isso já ficou claro. Olhem para isso. As tarifas foram completamente removidas, exceto as tarifas sobre a China. O Fed mesmo disse que está absolutamente pronto para apoiar os mercados, se necessário. E ele também disse aqui que a China deve finalmente se sentar à mesa de negociações. Também estou certo de que eles encontrarão um acordo com a China. Quero dizer, olhem para isso. 80% de todas as coisas da Gucci vêm da China. Prada, 60%. Louis V, da mesma forma Hermes, da mesma forma assim por diante. Vocês veem, todas essas marcas produzem na China.
Nunca na vida elas vão produzir agora na América. Então as coisas ficariam 3 vezes mais caras. E isso simplesmente não vai acontecer, tenho certeza disso. Em termos de mão de obra qualificada, isso será extremamente difícil e bem mais caro. Eles vão chegar a um acordo de qualquer maneira. O que é interessante aqui é que alguns bons analistas também acreditam que isso já foi o fundo do poço. Porque já vimos o pior por enquanto. Quero dizer, tecnicamente no gráfico isso faria sentido. Quero dizer, toda vez. Quando testamos aqui, tivemos inicialmente uma bela tendência de alta. E aqui isso pode ser o caso novamente. Muitos esperam que agora tenhamos visto nosso fundo, que agora, durante esses meses de verão, provavelmente ainda um pouco lateral, mas com tendência a ter preços mais altos, e que no final do ano se tornará realmente interessante novamente. Porque o que se deve dizer? O risco de recessão foi aqui nos impostos que estava mais forte, 66%. Mas esse também foi o momento em que estávamos tão baixos como nunca antes. Exatamente aqui, quando as pessoas tinham esse maior medo de recessão, nós estabelecemos nosso fundo no Bitcoin. E agora só precisamos nos perguntar: esse medo de recessão pode continuar a aumentar ou não? Claro que pode. Muitos agora esperam que a inflação nos Estados Unidos continue a subir. Mas, sinceramente, vocês sabem muito bem, as tarifas não entram em vigor da forma como foi discutido aqui. O que poderia ficar tão mais caro a ponto de a inflação disparar completamente? Só para dar um exemplo. O petróleo, por exemplo, ficou extremamente barato. Isso impulsiona a economia e também reduz a inflação. Acho que devemos prestar atenção a esses números. Olhem como estamos caindo continuamente desde 2022. Isso é muito positivo e também indicaria uma inflação melhor. Acredito que, por um bom motivo, já caímos significativamente no que diz respeito à recessão. E eu acho que os Estados Unidos vão simplesmente passar por pouco de uma recessão. Acho que esse é o objetivo, por isso estão causando essa grande incerteza atualmente. Já disse a vocês há dias que o Fed está começando lentamente a injetar novo dinheiro nos mercados. Aqui se pode ver isso novamente de forma bastante clara. Atualmente, a oferta monetária M2 nos Estados Unidos também está aumentando. Muito importante. O M2 Supply da China, ou o M2 Supply do euro, ou o M2 Supply do Japão. As pessoas realmente não se interessam por isso. O Bitcoin está correlacionado com a oferta monetária M2 dos Estados Unidos. E o fato de que ele também aumentou nas últimas semanas é muito bom. Isso poderia, na minha opinião, fazer com que nas próximas semanas comecemos a ver essa liquidez nos mercados. E que possamos finalmente ver preços razoáveis novamente. Quero dizer, a oferta monetária global aumentou em mais de 4,5 trilhões de dólares apenas este ano. Isso é simplesmente o triplo de toda a capitalização de mercado do Bitcoin. Como alguém pode não estar absolutamente otimista em relação a um ativo como o Bitcoin, que é completamente imutável, que é tão limitado? O Bitcoin é deflacionário, mais raro do que nunca. Só podemos ser mais otimistas em relação ao futuro, especialmente com essa expansão monetária. Estamos realmente subvalorizados aqui, se colocarmos isso em perspectiva. E claro, tudo isso é ótimo para o Bitcoin. Atualmente, estamos com uma dominância do Bitcoin de 69%, quase 70%, se excluirmos as stablecoins. E isso é louco. Isso só mostra o quanto de dinheiro ainda pode fluir para o Bitcoin. Isso mostra, no final das contas, quão baratos esses Bitcoins são em comparação. Esses Bitcoins estão realmente muito baratos em relação ao Bitcoin. Então, alguém ainda me diga que com o Bitcoin não se pode ver um aumento de 10 vezes ou algo assim. Gente, se a dominância do Bitcoin cair e alguns bilhões forem redistribuídos, então alguns Bitcoin podem facilmente aumentar 10, 20 vezes. Isso realmente não é o fim do mundo, mas para isso, precisamos de liquidez, uma política monetária clara e segurança no que diz respeito aos Estados Unidos, e eu acho que estamos atualmente no caminho certo. Fora isso, não há muito mais a dizer. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e espero que vocês também celebrem uma boa Páscoa. Desejo a vocês ótimos feriados e por agora, até a próxima, amigos. Tchau!